Vocês já ouviram falar muitas vezes no termo narcisismo. Esse termo já vem com Freud lá de trás, ele tem um trabalho grande sobre narcisismo. Eu não vou entrar aqui no conceito, mas esse termo ele deriva também de um mito, o mito de Narciso. Narciso era um deus muito lindo, só que ele recebeu um feitiço. E esse feitiço dizia para ele que ele só podia se apaixonar por uma pessoa, ele próprio. E aí ele chegou na beira do lago, era um lago muito bonito, e se viu refletido naquelas águas e se apaixonou por ele próprio. Existem duas versões para o final desse mito. Ou Narciso morre afogado, tentando ser integrado àquela imagem ali do rio que ele estava refletido, ou Narciso morre na angústia de encontrar com ele próprio e não conseguir. Eu não vou entrar na questão do transtorno narcísico, porque nós fizemos um vídeo com o Dr. Frederico Félix falando exatamente sobre narcisismo e seus transtornos. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vão lá, estão lá nos destaques, vocês podem ter acesso ao vídeo sobre narcisismo. Mas voltando aqui, o narcisista é aquele que precisa de muita atenção, é aquele que precisa ser o centro, é aquele que precisa dar satisfação, é aquele que precisa se mostrar para o mundo ganhador. Ganhador ou perdedor, tá? No sentido de que, sendo um perdedor importante, a vítima, né? Aquele que precisa de todos os cuidados. De modo geral, quem olha de fora acha que uma pessoa narcisista tem uma boa autoestima, ou tem uma autoestima enorme. Sim, aparentemente sim. Mas o narcisista guarda na sua intimidade alguém muito frágil, alguém com a autoestima muito baixa, alguém que na verdade não se sente importante, alguém que carrega provavelmente situações de abandono, de desamparos muito antigas lá de trás. Bom, e os pais narcisistas? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre pais narcisistas. Alguns me pedem para falar sobre mães, mas existem pais, casais de pais, que são narcisistas. O que é uma mãe ou um pai narcisista? De modo geral, vamos falar mais da mãe, e o pai, enfim. A mãe narcisista é aquela que tem no filho um projeto. Vocês não têm um projeto de comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma pós-graduação, fazer um curso, morar fora? Pois é. A mãe narcisista, ela tem um projeto que é o filho ou a filha. Esse filho, essa filha, tem que caber nesse projeto. Ou seja, essa criança é investida de uma série de expectativas, de uma série de obrigações, e ela vai ter ao longo da vida que pagar esse pedágio permanentemente a essa mãe ou esse pai narcísico. Qual é? Não perder de vista esses pais, ou seja, tê-los sempre como centro da vida delas. Então, essas mães ou pais, de modo geral, têm um comportamento extremamente invasivo, extremamente agressivo muitas vezes, embora não percebam muito, porque travestem essa agressividade como amor, como tentativa de deixa eu dizer para você o que é melhor para sua vida, estou aqui só te dando um conselho. Então são pais que se arvoram o direito de permanecer na vida dos filhos, ditando como eles devem ser, como eles devem fazer, mesmo quando eles são adultos. De modo geral, esses pais não permitem muito que os filhos cresçam com tranquilidade. Às vezes eles até crescem, mas está sempre com a dívida lá com esses pais. Tem sempre que voltar lá para eles. Então, são pessoas que têm no filho, na criança, um projeto. E a gente vê isso acontecer o tempo inteiro hoje em dia. As mães e os pais, principalmente as mães, querendo ser mães perfeitas, querendo cercar os filhos de tudo quanto é coisa para que eles não sofram, não se frustrem, não passem qualquer tipo de sofrimento. E com isso, é como se elas oferecessem ao mundo um troféu, que são os filhos. E quando ela oferece esse troféu, ela também se oferece como troféu, porque daí ela diz, olha como eu sou uma mãe ou um pai perfeito. Olha que filhos incríveis que eu criei. Então, essas mães, esses pais, essas mães, são
pessoas de difícil convivência porque eles são absolutamente insatisfeitos com qualquer limite que possa ter na relação com os filhos. Então, de modo geral, se metem no namorado que o namorado que o filho, a filha, enfim, vão escolher, se metem na profissão, se metem na casa, se metem na aparência. Tudo isso é motivo de permanente discussão. Então, pais e mães narcísicos deixam os filhos muitas vezes carregados de muita culpa, porque quando eles discordam dessas mães ou desses pais, esses pais, eles se colocam numa posição de vítima muitas vezes, numa posição de abandono, e os filhos vão se sentindo culpados. Ai, fiz alguma coisa com meu pai, fiz alguma coisa com a minha mãe, nunca poderia ter dito isso. E o que ocorre? Isso atrapalha, isso cria sequelas na maturidade emocional dos filhos. Então, é importante que os filhos possam entender como é que é essa dinâmica, para que possam, como resolver isso? Entender essa dinâmica, procurar muitas vezes ajuda para lidar com isso, porque às vezes são situações muito delicadas, para que possa se colocar, se posicionar e tolerar que esse posicionamento vai gerar conflitos, vai gerar tristeza nos pais, vai gerar uma tentativa deles promoverem uma certa culpa e fazer com que esses filhos voltem atrás. É uma dinâmica difícil, mas é uma dinâmica possível de ser resolvida e lidada. Mas muitas pessoas desistem porque têm muito medo do que pode acontecer com esses pais. Porque são pais que fazem, não é? Um teatro, uma cena de que a independência dos filhos, a opinião dos filhos, as escolhas dos filhos é como se fossem condenações à morte desses pais. Então prestem bem atenção, fiquem atentos, quem tem esse tipo de dinâmica, para não investir o filho dessa ideia de que meu filho ele vai me colocar no lugar de importância, né? Então são mães e pais que querem sempre ser referências, querem sempre ser lembrados e ditos que, olha, graças ao meu pai, graças à minha mãe é maravilhosa, meu pai é incrível. Os filhos não podem fazer críticas, os filhos não podem discordar, os filhos não podem, inclusive, amar outras pessoas que não sejam eles. Então, deixo aqui essa reflexão para vocês e que vocês fiquem atentos a essas dinâmicas, porque essas dinâmicas causam sequelas importantes no amadurecimento e na vida emocional de uma pessoa.